Então, a formação da autoestima é algo muito importante, não é? Para que a criança, e durante o restante de toda a vida desse ser humano, ele seja um ser humano estruturado, não é? Então essa base da autoestima e essa construção da autoestima, ela vai auxiliar o ser humano a, a ter uma estrutura muito legal de tudo aquilo que ela vai construir na sua vida, não é? Como o nosso assunto realmente não é autoestima, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver, continuar falando do afeto, né? Mas sempre lembra que é a partir do afeto construído, né, que se demonstram as emoções ou os sentimentos. Então, é através do afeto que eu vou mostrar como é que minha alegria está, como é que meu carinho, o meu gostar e os meus sentimentos também. Então, não esquece, é a partir do afeto que foi construído na vida desse ser humano que vão ser demonstradas as emoções e os sentimentos. Se esse afeto, se essa emoção chamada afeto não foi bem construída, não foi bem embasada, o que é que vai acontecer? As emoções em geral e os sentimentos em geral, eles não vão poder se manifestar de forma livre, porque esse ser humano vai estar aprisionado a determinados comportamentos disfuncionais, aos quais a pessoa entende como funcional, mas aquilo traz muito prejuízo, né? A gente pode ter afeto por algo, por coisas, e a gente pode ter afeto por pessoas, por um objeto, a gente pode demonstrar afeto ou apego a uma ideia, a um lugar. Então, muitas vezes a gente vê muitas pessoas apegadas demais, não é? A um local específico, elas parecem que só se sentem confortáveis afetivamente, emocionalmente, se elas estiverem naquele local. E aí vem um apego exagerado à casa, vem um apego exagerado às coisas. É daí que nascem os acumuladores, né, que não conseguem se desvincular de objetos, porque o apego afetivo àqueles objetos é imenso, né? Às vezes a gente até observa que a gente tem um pouquinho disso, né? A gente guarda uma coisa que foi do papai, que foi da mamãe, que foi coisa que você nem sabe que tem, e muitas vezes nas mudanças é que a gente percebe isso, não é? Então observe, outra coisa que é importante, o afeto é um agente modificador de comportamento. Não esquece isso, o afeto, ele é um agente que modifica o comportamento, porque o afeto influencia diretamente na forma como nós pensamos sobre algo. Então quando a gente pensa sobre alguma coisa, a gente pensa com carga afetiva. E quando a gente não tem essa emoção chamada afeto bem desenvolvida, a gente pode estar se arriscando a adquirir o que a gente chama de embotamento afetivo, não é? O que é esse embotamento afetivo? É a dificuldade de expressar as emoções e os afetos. Eles ficam embutidos, perdão. Eles ficam presos. Já viu que muitas vezes a gente diz assim: eu queria tanto demonstrar um amor por fulano, mas quando o fulano chega eu travo. Isso é embotamento. Já viram que até mesmo nossos pais, que são as pessoas que deveriam ter o maior vínculo afetivo com a gente, às vezes a gente tem vergonha de beijar, de cheirar. Já viram aquelas pessoas que quando abraçam ficam duras, presas? Isso se chama embotamento afetivo. Ela pode ser um embotamento leve, pode ser um embotamento moderado e um embotamento severo. Às vezes acontece de ser a perda global das emoções. Isso pode ocorrer após eventos que causam muita dor ao indivíduo, né? Fazendo com que ele simplesmente não reaja a emoções e sentimentos. Quando a pessoa está em depressão, ela vai ter embotamento afetivo, mas não necessariamente só quando está em depressão. Nós podemos estar vivendo sem depressão e ter algumas áreas da nossa vida em que o embotamento afetivo chegou e prendeu você exatamente naquilo ali. Então é muito importante que a gente entenda que quanto mais a gente preservar as nossas emoções, quanto mais a gente reavaliar as nossas emoções, ressignificar nossas emoções, a gente vai estar livre de ter esse embotamento afetivo que vai ser um impedimento da gente expressar aquilo que a gente quer,
Como é difícil, às vezes, olhar para uma pessoa e a gente amar tanto aquela pessoa, mas a gente não consegue rasgar esse embotamento afetivo e a gente acaba não conseguindo dizer o que a gente gostaria, cheirar o quanto a gente gostaria, abraçar o quanto a gente gostaria. E isso pode ir além, a gente pode acabar não conseguindo receber esse embotamento por causa do embotamento afetivo. A gente acaba não conseguindo receber o carinho, o amor e o afeto destinado a gente. Então, uma característica muito importante da falta de afeto é quanto menos se pratica o ato de dar carinho, mais difícil isso pode ficar. Então, isso é uma, não é? Isso é uma prática. A gente pratica o carinho, a gente pratica o dar carinho, a gente pratica o receber carinho. Por isso que é muito importante, desde a infância, a gente ter um ambiente saudável, onde se possa ser livre, tanto em dar como receber carinho. Isso precisa ser uma via de mão dupla muito limpa, um canal muito limpo, onde as crianças, adultos, adolescentes experimentem essa regulagem de carinho. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer outra coisa. Vai acontecer a desregulagem emocional. Não é? O que é essa desregulagem emocional? É a falta de habilidade relativa de tolerar o carinho, de tolerar a dor. A gente fica incapaz de conviver com o carinho, incapaz de conviver com afeto, incapaz de passar por momentos dolorosos. É a chamada tolerância de afeto. A gente perde ela, não é? Juntamente com a habilidade de reduzir o desgaste interior, sem recorrer a mecanismos de defesa, como chamada a modulação de afeto. A gente fica desregulado emocionalmente, a gente perde a capacidade de sentir o afeto como ele é, de sentir a alegria como ele é, de sentir a tristeza como ela realmente é. A gente pode aumentar isso, ou a gente pode diminuir. Já viram pessoas que cometem erros muito profundos contra outro e acham que não estão fazendo nada? Essa desregulagem emocional é algo que precisa ser reavaliado e precisa ser reavaliado com muito cuidado, para que a gente possa viver com as nossas emoções estruturadas e com as nossas emoções bem limpinhas, com um canal de emoções bem limpinhos. Para quê? Para que a gente possa, ao longo da vida, fazer o quê? A gente possa desfrutar de tudo aquilo que a gente foi criado para desfrutar. A gente possa desfrutar de uma vida emocional estabilizada, sabendo passar pelos momentos difíceis, sabendo passar pelos momentos alegres, né? Sabendo passar pelos momentos que não vai ter nem alegria nem tristeza, que muita gente tem dificuldade de viver nesses momentos que eles são momentos mais tranquilos. As pessoas acabam achando que é sem graça, mas a gente precisa desses momentos, né? Momentos de equilíbrio, onde a gente vive uma normalidade. Não, então, para a psicologia, gente, a afetividade é o quê? É a capacidade do ser humano experimentar algumas coisas. Então, para a psicologia, a afetividade é a capacidade que o ser humano tem de experimentar certas tendências, de experimentar as emoções, de experimentar as paixões e de experimentar os sentimentos. De uma certa forma, eu estou fazendo uma revisão geral de afetividade, porque no vídeo passado muita gente trouxe muitos questionamentos e eu estou aproveitando para tirar essas dúvidas. Então, observe. São através das atitudes que o afeto se revela. Então ele se revela quando você abraça, quando você beija, quando você fala, quando você faz né? Quando você abraça. Então é muito importante perceber que o afeto ele vai ser manifesto através das nossas atitudes. Então a gente pode, através das atitudes, dos hábitos e dos comportamentos, investigar isso. E é importante não esquecer.